contigo, e eu queria que você, se pudesse, comentasse também. A Daniela Lima, ontem, numa série assim, de 3 pequenas matérias ou comentários, a partir do que ela ouviu de dentro do Palácio do Planalto, atacou a Janja, ou criticou a Janja. Nesses termos aqui, gostaria do seu comentário. Além do Rui Costa, nesse capítulo, Lula está ouvindo pouco as pessoas e tomando decisões erradas por isso, titubeando nas decisões. Tem uma segunda personagem que desponta nas conversas. É a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja. Por quê? A Janja passou a definir uma rotina. Olha, Lula, então vamos ter rotina de casado, é café da manhã em casa, é almoço em casa, é jantar em casa. Nossa casa não é para ficar tendo o tempo inteiro gente político aqui dentro. Ela restringiu os encontros dentro das residências oficiais, né? Seja do Palácio da Alvorada, seja na Granja do Torto. O Lula fazia isso antes, ele tinha um cinema que ele fazia semanalmente ali, encontros políticos. Agora, não mais. As reuniões foram restritas, porque quando a primeira-dama faz questão de participar, e mais, ela opina sobre os assuntos. E ela é uma opinião que o Lula não consegue relevar, deixar de lado. Por conta disso, os encontros foram diminuindo. Lula, que já estava mais longe do varejo político, empurrando muita coisa para um ministro da Casa Civil, que virou o personagem de altíssima crítica na esplanada dos ministérios, agora também já não recebe as pessoas como ele recebia antes. Isso, gente, foi descrito para mim como uma cena, né, que eu achei bem interessante. Um aliado disse o seguinte: esse é um problema quase que insolúvel, porque ao mesmo tempo que ela é uma fonte de vitalidade para ele, ela também tem esse perfil que ele não sinaliza, que vai controlar. Para vocês terem uma ideia, e aí eu já peço para o Joel ir entrando, o que o Lula está fazendo? Ele aproveita as viagens da primeira-dama para fazer as reuniões políticas que ele tem que fazer quando ela está fora. É isso que está acontecendo. O presidente da República aproveita viagens, poder fazer reuniões de trabalho, que é num ambiente mais ameno do que o de embate de congresso, por exemplo, quando a primeira-dama está fora. Isso aqui desprezia, fofoca qualquer coisa, assim. Parece aquele seu amigo que não te liga mais, você fica com o ciúme da mulher dele, sabe? Mas eu queria te ouvir sobre essa coisa aí. Olha, quero te agradecer pela oportunidade de falar a respeito disso. Vou tomar todo cuidado para não expor, evidentemente, informações que não deveriam, por vários motivos, vir a público. Mas veja só, é claro que a Daniela Lima é uma jornalista que merece o nosso respeito, e eu não tenho a menor dúvida que ela construiu essa informação, né, com coisas que ela ouviu de fontes em quem ela confia. Mas talvez ela não tenha percebido o que está por trás, enfim, dessas informações que são rigorosamente mentirosas. Veja uma coisa que me chamou a atenção, né? Eu ouvi outra vez, me arrepiou, né? Olha, essa fonte disse que é um problema quase que insolúvel, porque ao mesmo tempo que a Janja é uma fonte de vitalidade do presidente Lula, ele não tem como controlar. O que isso revela? Um binômio, 2 componentes que já fizeram muito mal ao país. A presença de um componente fortemente machista, né, de um machismo estrutural que nos envergonha e assola a todos nós brasileiros, e de misoginia, como se, na verdade, ela tivesse que ser controlada, né? Então, o papel dela deve ser restrito ao fato de se, digamos assim, de vitalizar o presidente Lula. Eu não quero nem dizer o que isso sugere, né? Olha que loucura. É uma fala extremamente machista e misógina. Outra coisa, no decorrer da informação que ela veicula, a Janja dá opinião. Mas o que queriam? Que ela não desse opinião? Quero ficar caladinha nela, serve um café, vai embora para a cozinha. A Janja é uma militante com quem eu tenho o privilégio de conviver, e uma alegria ter essa oportunidade. Ela é uma militante, sempre foi militante do Partido dos Trabalhadores, é uma socióloga, sempre está preocupada com temas relacionados à sustentabilidade, temas relacionados ao meio ambiente, a racismo, a machismo, a misoginia, enfim. É uma militante, como toda militante do PT, é uma pessoa inquieta, que quer, na verdade, colaborar para a construção de uma sociedade mais inclusiva, mais diversa e mais representativa, enfim, de tudo aquilo que a gente defende e sempre defendeu. Então, é realmente um absurdo essa acusação, tá? Mas veja, vou além, tá? Na verdade, antes o presidente recebia amigos para cinemas. Salvo o meu juízo, foram 2 ou 3 filmes, né, que ele assistiu ali, e só não teve oportunidade de assistir mais, primeiro porque não acompanhou a produção nacional, né? A produção nacional está bastante incrementada, entre outras coisas, por conta de políticas públicas que ele implementou ao prestigiar novamente o cinema e o audiovisual brasileiro. Nós estamos num momento primoroso, com Ainda Estou Aqui, com Alto da Compadecida 2, com outro filme que vai sair da Fernanda Montenegro, com tanta coisa boa acontecendo. Mas ele assistiu, eu mesmo tive a oportunidade de participar de um encontro, enfim, para assistir um filme sobre o Atorirã Barbosa, né,
maravilhoso, inclusive com o Paulo Miklos. Então, informação mentirosa. Ele aproveita as viagens da primeira-dama para fazer conversas políticas. Quer dizer, então, que ele só governa quando ela viaja? E ela praticamente não viaja, porque ela está sempre ao lado dele, tem um papel extremamente importante como cidadã brasileira. Então, esse ataque ele é absolutamente revoltante. Tem um forte componente machista e tem um forte componente misógino. Mas o que ele esconde? Né? Digamos, a mágoa de algumas pessoas que talvez gostariam de ter um protagonismo que perderam por algum motivo. E eu quero completar, porque o assunto é sério, dizendo o seguinte: o que não colocaram nessa conta? Primeiro, o Lula é um animal político. Ele está o tempo inteiro fazendo política. Só na última semana ele esteve na Bahia, ele esteve no Amapá, ele esteve no Pará, esteve no Rio de Janeiro. Só na última semana. Nesse ano, ele foi privado de encontros públicos, tá? Durante 45 dias por recomendação médica. E mesmo assim ele estava trabalhando. Na semana que ele se recuperou daquele susto que ele deu em todos nós, ele estava andando nos corredores do hospital mais rapidamente do que o próprio médico. Isso foi até objeto de brincadeiras, de chacotas e coisas do gênero. A capacidade que ele tem, né, de se recuperar é uma coisa digna de nota, né? Isso só se explica pelo amor incondicional que ele sente ao povo brasileiro e pelo senso, né, pela missão que ele abraçou de tentar recuperar esse país tão dividido pelo ódio e pela intolerância. Então, imaginar que o Lula coloca um pijama, né, e fica assistindo série da Netflix é de uma ingenuidade, de uma desonestidade profunda. O Lula está agora, ele tá agora aqui, Marco. Dos portuários. Pois é, está no Rio. Está no Rio, nesse momento. Veio fazer os exames em São Paulo e voltou para o Rio. Veja como é desonesta essa crítica. Por fim, para finalizar, eu sei que tem outras perguntas, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Tem um outro componente. A gente dá para o Lula quase que uma dimensão, digamos, não humana. Muitas das vezes, né? Achamos que a capacidade dele é ilimitada, às vezes a gente exige dele algo que não dá para entregar, sobretudo com um Congresso tão contaminado por interesses, digamos assim, questionáveis sobre vários aspectos, né? Mas ninguém atribuiu para ele o direito de eventualmente querer conter determinados tipos de agenda, de querer evitar, né? Tem que atribuir à esposa dele. Isso é novamente machista. Isso é absolutamente criminoso, injustificado, indevido, desonesto. Quer dizer, ninguém parou para pensar que, de repente, ao invés de dormir 2 horas da manhã, ele, de repente, prefere chegar às 10 horas da noite em casa para poder jantar, descansar e voltar para o palácio no dia seguinte? Precisa ser uma proibição da Janja? Quem fala esse tipo de coisa, com toda franqueza, tá? Esconde uma percepção equivocada da realidade. Está chamando Lula, eu tenho que tomar cuidado com o termo, né? Porque a gente aprende os nossos letramentos. Mas é como se estivesse dizendo que o Lula tem um déficit, né, cognitivo, de percepção, que, enfim, eu ia usar uma expressão infeliz, mas todo dia a gente está aprendendo, né? Então não vou usar uma expressão que, graças a Deus, a gente tem abandonado, né? Mas está chamando o Lula de um idiota, né? Um idiota eu acho que não teria problema em utilizar, peço desculpa se o termo não é feliz, mas é isso, né? Quer dizer, então, que ele próprio não pode ter decidido conter um pouco a agenda, se bem que, com toda franqueza, isso é mentira. A agenda dele é intensa. Agenda internacional, agenda nacional, agenda de trabalho, mesmo com recomendação médica, fez várias reuniões com ministros de Estado na Granja do Torto, recebeu lideranças políticas de diversos países, enfim, lamentável esse tipo de ataque, desonesto esse tipo de ataque. É isso. Maravilhoso, Marco Aurélio de Carvalho aqui para vocês. Gente, tá muito fraco de superchat. Vamos lá, e não tem nenhum membro nessa live ainda. Tá aqui o QR Code, ó. Pode apontar seu celular, vai logo para a área de membro. A partir de R$ 2,99 você já é membro. Kiko, deixa eu fazer mais pergunta aqui de superchat, por favor. Rony Prado mandou: a estratégia do advogado é de anular a delação do Cid? Isso é possível? E mais uma perguntinha que surgiu hoje no café da manhã, Marco. Se por acaso conseguisse a anulação da delação, o Cid perderia as regalias que ele foi prometido? Vamos lá. Caso essa anulação seja concretizada, ele perde, evidentemente, todos os benefícios, tá? Não tem a menor dúvida. Perderia todos os benefícios que uma das condições, enfim, né, da delação, é uma condição determinante, é que ela esteja válida para produzir efeitos, quaisquer que sejam, nas imputações que oferece a determinados específicos réus e nos direitos que assegura para quem, na verdade, aderiu àquele acordo. Então, seguramente, todos os direitos deles estariam sendo revogados. Mas vamos lá, o que muda anular essa delação? Nada. Aí está a questão. A grandiosidade da denúncia é essa. A denúncia não se lastreou
na delação. A delação não é determinante para que a denúncia permaneça rígida. O procurador-geral foi muito cuidadoso e foi muito feliz ao reconstruir, do ponto de vista da narrativa histórica, todos os eventos desde 2021. Ele foi trazendo todos os eventos para explicar, na verdade, essa tentativa, graças a Deus, né, infeliz e ineficaz de golpe, né, que todos nós assistimos. Então, essa delação, no final das contas, é mais um fake news. Mais uma fake news que estão tentando construir. Por isso que vocês têm um papel importante com essa audiência tão qualificada, milhares de pessoas estão nos acompanhando e depois, né, acompanham quando podem as lives. Eu mesmo, quando não consigo assistir na hora, eu pego pelo menos uma live por dia para ver e gosto muito, né, de assistir. Então, vamos ser francos, gente. É mais uma fake news que nós temos que desmentir. Se essa delação cair, do ponto de vista prático, qual é o efeito? Na minha opinião, nenhum. A minuta do golpe, por acaso, vai cair? Não, a minuta do golpe está lá. Os caras redigiram uma minuta de golpe, redigiram uma manifestação com o Bolsonaro. Isso é documento. Nunca teve na história do país, nem do Brasil, de nenhuma democracia moderna, uma tentativa de golpe tão fartamente documentada, como eu disse no início da live. Então, essa delação, com toda franqueza, está todo mundo dizendo, nossa, se cair a delação do Cid. E aí? Se cair a delação do Cid, você tem outros elementos de prova. A própria delação por si só não é o único elemento de prova e nem tampouco poderia ser se não for lastreada nos fatos. Né? Então, do ponto de vista prático, eu não tenho preocupação nenhuma com isso. Quem se quero que seja assegurado, Marília e Kiko, e toda a audiência que está nos acompanhando.